para que eu possa saber o número de refeições corretas para oferecer para o meu animal, eu preciso lembrar de como funciona o processo digestório desse animal. E também levar em consideração o tipo de alimento que eu vou fornecer para o meu cão, certo? Vamos lá. Primeira questão, que é necessário que a gente entenda. A alimentação, ela tem uma única função. A alimentação tem a função única de nutrir o seu corpo. Ou seja, quando o seu corpo precisa de nutrição, você vai buscar estes nutrientes através da alimentação. Então, a alimentação, ela vai prover para você condições para que você supra todas as suas necessidades. Então, por exemplo, estou piscando os olhos, estou movimentando a boca, estou deglutindo, né, a saliva, estou aqui lubrificando as minhas cordas vocais para que eu possa falar com vocês, gesticular, andar. Meu movimento, todo a minha vida, né, eu estou em movimento. Este movimento, ele está gastando energia. Então, cada vez que eu pisco, cada vez que eu respiro, cada vez que eu respiro fundo, respiro fraco, aumento a frequência respiratória, me movimento, tudo que eu faço, eu estou gastando energia, né? Inconscientemente, a gente não percebe, mas o intestino está funcionando, o rim está filtrando, o fígado está filtrando, o estômago está fazendo processo de digestão, o coração está batendo. Isso tudo, ele demanda um nível de gasto de energia. Existe um gasto energético, né? Então, se a gente for fazer uma comparação boba, a gente tem um gasto energético em, vamos dizer assim, stand-by. O que é stand-by? É aquela luzinha vermelha que fica lá na televisão, que fica lá nesses eletroeletrônicos de casa. Você deixa lá ligado, o aparelho está ligado. Ele está lá com a luzinha acesa. Ele não está funcionando, mas ele está ligado. Então ele está em stand-by, está só esperando você apertar o botão de liga para ele começar a funcionar. Ele fica em um funcionamento prévio, só aguardando o seu comando para que ele realmente funcione. Então isso ele não está totalmente desligado, mas ele não está totalmente ligado, ele está em stand-by. Nós temos esta função no nosso corpo, tá? Então se eu simplesmente ficar aqui sentado, eu coloco o meu corpo em stand-by. Se você deitar numa cama, né, uma pessoa que está num hospital, hospitalizada de cama, está em stand-by. O corpo está funcionando, está tendo gasto energético, mesmo que a pessoa não esteja tendo tanta movimentação, mesmo que a pessoa não esteja tendo um movimento intenso. Esse stand-by é um consumo de energia. Só que vocês concordam comigo que esse consumo de energia é baixíssimo? É um baixíssimo gasto de energia para você apenas ficar ali, parado. À medida que eu começo a me exercitar, eu começo a realmente praticar, né? Vou pegar uma enxada, vou carpir um lote aqui. Vou pegar uma bicicleta e vou andar 40 km de bicicleta. Vou fazer uma corrida aqui e tal, vou correr daqui até tal lugar. Vou subir uma escadaria. À medida que você começa a criar um exercício, uma atividade, você vai ter mais gasto energético, né? Então, se você está acostumado a andar 40 km de bicicleta, esses 40 quilômetros de bicicleta, se você já está habituado, você tende a gastar menos energia com essa pedalada. Por quê? Porque o seu corpo já está habituado, ele já está acostumado àquilo. Então, por mais que seja um gasto energético, quando você se acostuma àquele movimento, o seu corpo ele tem como se fosse uma memória muscular. Então, você já sabe, o corpo ele já desempenha aquele trabalho, porque ele já sabe o que fazer, como fazer. Por exemplo, você pode perceber que, por exemplo, assim, você não está acostumado a lavar louça. Você vai sentar, vai ir na pia, você vai lavar uma baciada de louça, vai doer as suas costas, você vai se sentir desconfortável, porque você não está acostumado àquilo. À medida que você faz isso uma, duas, três, quatro vezes, você começa a se habituar àquilo, você já aprendeu a fazer. A mesma coisa com qualquer outro movimento. Então você vai fazer um exercício simples na academia, né? Um alongamento. Vou fazer aqueles alongamentos lá, vou tal, aqui, lá, vou fazer um alongamento. Se você faz a primeira vez mais intensamente, talvez no outro dia você já fica dolorido só por ter alongado, porque você não tinha essa memória muscular. Você teve gasto energético fazendo esse alongamento, é um gasto energético que não é tão intenso, mas é um gasto energético. Então ele demanda de um nível de energia para que você possa ter forças para fazer esse movimento. À medida que você faz isso intenso, com rotina,
você se acostuma, você se habitua, você já nem acha ruim mais esse movimento, já nem fica dolorido, o seu corpo já criou essa memória muscular, logo você faz isso com facilidade, conseguindo economizar energia. Ou seja, o seu cérebro, ele é uma máquina de economizar energia, ele está sempre buscando meios de economizar energia. E por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com o número de refeições? Tem tudo a ver. Porque qual é a rotina do seu cão? Se seu cão tem o mesmo ambiente há muito tempo, há muitos anos, e a rotina dele é sempre a mesma, por mais que, meu quintal é grande, minha chácara é enorme, tem vários animais, eles ficam brincando e correndo para lá e para cá. O movimento, se ele faz isso repetidamente, o gasto energético dele vai ser baixo. Ele vai ter menos gasto energético se a rotina dele é sempre a mesma. O dinamismo do gasto energético, ele está nas diferenças. O dinamismo de um gasto energético, ele está quando você tem a insegurança de o que vai acontecer, como vai acontecer, o que vai acontecer. Pega um exemplo aqui humano, pega lá os triatletas, ou seja, o cara faz 3 esportes juntos em uma única atividade, ou tipo as maratonas, né? Eu não entendo muito dessas coisas do esporte, mas perdão se eu falar besteira aqui. Mas pega o triatleta, o cara vai fazer 3 atividades, né? Ciclismo, natação e corrida, né? Então, ou seja, ele tem que desempenhar bem nos 3 atividades. Então ele tem que treinar para chegar lá e conseguir fazer de forma natural. Por que ele treina muito? O atleta treina muito para que ele possa ter essa memória muscular, para na hora da prova ele ter menos gasto energético e conseguir superar os demais, né? Porque em uma competição esportiva, ganha aquele que consegue ter menos gasto energético. Aquele que consegue conservar mais a energia, como o caso da maratona. O cara vai correr a maratona, quem ganha é o cara que consegue ficar menos cansado correndo aquele tempo todo. E quem fica menos cansado correndo aquele tempo todo é o cara que consegue economizar mais energia durante a caminhada. Ou seja, ele consegue maior memória muscular por praticar muitas vezes a mesma atividade, o mesmo movimento. Ele treina os movimentos, né? Por exemplo, quanto menos movimento ele fizer, por exemplo, muitos atletas ele começam a correr assim, com a mão baixa. Para quê? Para diminuir a aerodinâmica, para diminuir a movimentação do braço, porque se você corre assim, automaticamente você também vai ter mais gasto energético. Então, todo um contexto existe para que o cara possa ganhar uma competição, para que ele possa disputar uma competição. E por isso existem as competições para os atletas, porque ele terá insegurança na mente dele, putz, eu tô bem, tô correndo bem, meu corpo tá acostumado a isso aqui. Mas será que se eu ver alguém correndo mais que eu não vou querer correr mais que ele? Será que se eu ver outras pessoas ganhando de mim nessa competição, eu não vou querer desempenhar mais o meu papel, ou seja, dar mais de mim? Então, ele vai gastar mais energia à medida que ele sente insegurança, à medida que ele vê coisas novas, à medida que ele vê outros seres melhores do que ele. Agora, ir pro cachorro é exatamente a mesma coisa. O nosso cão na nossa casa, ele já sabe tudo o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Logo, ele não tem adrenalina, ele não tem emoção, ele não tem... Tá tudo bem. Mas ele corre. Tudo bem que ele corre, mas o gasto energético dele é mínimo. Por quê? Porque ele já sabe tudo que ele faz. Por exemplo, tem gente que coloca aqueles portõezinhos, né, para dividir um cômodo da casa. Não é pro cachorro ir pra sala, não é pro cachorro fazer aqui. Meu, você pode ver, o cachorro que aprende a pular aquilo ali, ele pula como se estivesse passando em uma corda. Por quê? Porque ele criou a memória muscular de como pular um portãozinho, logo ele pula com muita facilidade. Se ele aprendeu a subir uma escada, cara, ele nem olha mais para os degraus da escada. A primeira vez que ele vai subir uma escada, ele vai parar, pensar onde põe a pata, como põe a pata. Mas na segunda, terceira, quarta, daqui a pouco, ele nem olha o degrau que ele pisa. O cão que gosta de subir na cama, que gosta de dormir no sofá, por exemplo. Você pode ver, ele pula, mas o corpo nem registra impacto dele deitar, dele subir ou descer, porque é automático pela memória muscular, ou seja, ele teve zero gasto energético para fazer o movimento físico. Então, esse é o grande detalhe que as pessoas não levam em consideração. Para você se alimentar, você precisa ter um gasto energético, né? Você tem o seu gasto energético de stand-by, que é apenas por você estar parado, e você tem o seu gasto energético pela sua atividade normal. Ou seja, a gente tem atividades de rotina. Então, atividades de rotina demandam um gasto energético. Quando você vai tomar banho, escovar os dentes, você levantou, por exemplo, repara na rotina que você faz na sua casa.
praticamente todos os dias você faz a mesma coisa. Então você levanta do mesmo lado da sua cama, você pega o seu chinelo, você vai no banheiro, você escova o dente, você faz as suas necessidades, aí você vai na cozinha, você faz não sei o que, pega no seu trabalho. Você faz tudo, todo dia, da mesma forma, do mesmo jeito. Você entendeu? Tudo do mesmo jeito, da mesma maneira, todos os dias. Então, o seu gasto energético com isso é pequeno. E quando você não gasta energia, porque você está fazendo hábitos rotineiros, né? Vou fazer assim para ficar mais fácil. Primeira questão, movimentos de stand-by. Segunda questão, movimentos de rotina. Quando você está fazendo movimentos de rotina, o seu gasto energético existe, porém é um gasto energético muito baixo. Por que, que o gasto energético é muito baixo pelos movimentos de rotina? Porque você não tem atividade cognitiva. O precursor, o comandante do seu corpo é o seu cérebro. O seu cérebro, ele consome muito mais neurônios, é ele que tem o maior gasto energético do seu corpo, entendeu? É o seu cérebro. Com base na atividade cerebral, você tem mais gasto energético ou menos gasto energético. Se você não demanda atividade cognitiva, você vai ter baixíssimo gasto energético, porque você já vai ter a memória muscular e você já vai demandou, já sei, é só fazer, né? Igual eu que o movimento que eu faço a live aqui, esses gestos que eu faço com a live, pô, eu faço live todo dia, 2 vezes por dia, são movimentos automáticos de reflexo normal, ou seja, meu gasto energético para isso é mínimo. Agora, quando lá atrás eu fazia aulas de apresentação em público, aulas de comunicação em público, aulas de dicção, de movimentação, de interação com o público, você entendeu? Eu dava palestras, né, para várias pessoas. Então, quando você chega num palco, tem formas de me movimentar dentro de um palco, formas de falar, momento para você fazer uma piada, momentos para você dizer tal coisa, para você olhar para o público da esquerda, para o público da direita, tudo, entendeu? Era algo que eu não estava habituado, não estava na minha memória muscular. Então eu tive que treinar isso à medida que eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 palestras. Eu começo a entender melhor, padronizar o meu jeito de apresentar, até que aquela palestra ficasse padrão. Então agora pronto, minha palestra está padrão. Eu consigo fazer a mesma palestra todo dia, da mesma forma para todo mundo. Porque já estava padrão, eu já sabia as piadas que eu ia contar, o que jeito que eu ia interagir, qual era o momento da palestra que as pessoas paravam para perceber. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu tive que treinar e aí tinha que ser tudo racionado, pensado. Ou seja, eu terminava uma palestra, terminava exausto pela atividade cerebral que eu tinha de ter que gesticular da forma que era correto para mim ser um bom apresentador. Você entendeu? Tinha todo um script que eu tinha que seguir. E eu tinha que lembrar daquilo, como eu vou fazer cada coisa daquela forma para performar bem na minha atividade, no meu trabalho. Aquilo demandava um gasto energético. À medida que você torna a rotina, você tem baixo gasto energético, porque o seu cérebro não precisa ficar te lembrando do que fazer, como fazer. Na nossa casa, o problema que a gente vive com o nosso cão é exatamente esse. Por isso os cães são ansiosos, acabam ficando estressados, acabam engordando demais, ou com desvios de comportamento, porque as pessoas não conseguem compreender isso. Qual é o gasto energético do meu cão? Com base no gasto energético do meu cão, gastos de stand-by, gastos de rotina. E aí eu vou entrar no terceiro gasto, que é o gasto cognitivo. Quando eu consigo entender o nível de gasto energético nesses 3 pontos, agora sim, eu começo a saber quanto de energia meu cão gasta realmente por dia, qual é o dia que ele gasta mais energia, qual é o dia que ele gasta menos energia, para que eu possa definir o número de refeições por dia para o meu cão. Ó, toda essa volta para chegar numa resposta inconclusiva, que é: quantas refeições eu devo fazer para o meu cão? Depende. Se a gente for seguir a literatura, você vai encontrar lá 2 a 3 porções por dia. Literatura. No entanto, a literatura não conhece o seu cachorro. Entendeu? Se eu for pesquisar na literatura, com quantos anos o cabelo começa a ficar branco? Eu ia ver que o cabelo ia começar a ficar branco agora era para começar com 40 anos e ia começar a ficar branco. Na literatura é isso. Mas por que eu tenho cabelo branco desde os 16 anos? Porque a literatura não me conhece, a literatura não sabe da minha genética. Então, a gente tem que fazer uma escolha de o que eu quero seguir. O que eu quero seguir? Eu quero seguir o que está descrito em literatura ou eu quero seguir o que é bom para mim, para o meu cão? Qual é?
Então, o número de refeições do seu cão depende desses três fatores, desses três níveis de gasto energético, tá? Portanto, sabendo disso, você vai ter um conceito de que cães, filhotes, por eles não terem vida nenhuma, ou seja, o cão filhotinho com menos de 6 meses de vida, ele nunca viveu, ou seja, por mais que ele more na sua casa há 2 meses, né? Ele não conhece nada da vida, então tudo pra ele é novo. Ele vê um besouro ali no canto, pra ele é diferente. Uma lagartixa lá é diferente, entendeu? O papel voando, um papel de bala que voa, pra ele é diferente. Tudo para um filhote é diferente. Logo, esse filhote, ele tá toda hora exercitando o cognitivo, né? Ele tá tudo é novo, cheiro novo, odor novo, coisa nova. Ou seja, a atividade cerebral, a atividade gasto energético de um filhote é exorbitante, mesmo ele não fazendo nada. O cachorro filhote não precisa fazer nada, ele fica só deitado ali, escuta um barulho diferente, ele tá a mil, mesmo não tendo tanto gasto energético, tá? Por conta por conta da vida com poucos estímulos. À medida que o filhote fica adulto, quando o cão se torna adulto, ele começa, dependendo do ambiente onde ele vive, se ele tem mais mudanças, menos mudanças, a vida vai ter mais graça ou menos graça. Ele vai ter mais gasto energético ou menos gasto energético. Por exemplo, eu faço as consultorias aqui diariamente, atendo as pessoas hoje, não atendo mais presencialmente em clínica, atendo apenas através do online, né, pelo WhatsApp. E atendo várias pessoas todos os dias, pessoas do mundo inteiro. E um grande volume de pessoas que me contratam para fazer a consultoria são pessoas que moram em grandes centros, grandes cidades, né, grandes capitais. E muitas vezes moram em apartamento. E aí, o que é comum numa grande cidade, né? A floresta de pedra, né? A selva de concreto. É o cara, ele desce do prédio dele e vai passear o quê? No espaço pet do prédio dele, se existir, no espaço pet do condomínio, ou no máximo ele dá uma voltinha no quarteirão. Então ele sempre faz a mesma coisa. E geralmente ele consorcia esse momento com, vai fazer xixi, vai fazer cocô, vou dar uma voltinha com o cachorro. Só que é sempre o mesmo ambiente, é sempre a mesma rotina, ou seja, por mais que esse cão saia, ele passeia, para esse cão foi a mesma coisa que nada. Ele já tem a memória muscular, ele já teve praticamente zero de gasto energético, né? Porque não teve atividade cognitiva, não teve atividade cerebral. Segundo ponto que a gente tem que ponderar também é que os cães têm um tipo de gasto energético diferente do nosso, né? Então, quando você fala vou fazer atividade física, aquilo que para você foi um determinado esforço, para o seu cão foi metade. Por quê? Porque seu cão tem 4 patas. Logo, aquilo que você anda com 2 patas, 2 pernas, o seu cão está andando com 4. Logo, ele está dividindo o trabalho, né? Ele fez menos esforço. Então, muitas vezes as pessoas andam pensando em cansar o cão, só que ela se cansa, mas o cão não chegou a cansar. E aí a gente às vezes não dá conta do cachorro que a gente tem. Não dou conta do meu cão. Ou seja, se eu não consigo cansar o meu cão, gastar a energia do meu cão, esse cão vai ter mais energia acumulada. Se esse cão tem mais energia acumulada, porque ele tem baixo gasto energético, ele vai ter menor necessidade de repor esta energia. Então, se o cão ele precisa repor menos energia, ele precisa comer menos. Comer menos geralmente significa menos refeições. Não é uma regra, porque existe fator individual. E aí você vai ter que encontrar, não tem uma resposta padrão de eu vou dar uma refeição por dia, 2 refeições por dia, 3 refeições por dia. Tanto faz. Porque o cão, cada cão vai ter um hábito, cada cão vai ter uma rotina, vai ter um organismo que pede mais alimento mais vezes por dia ou pede menos alimento várias vezes por dia, né? Alimento poucas vezes por dia, uma maior quantidade uma vez por dia, ou 2, né, menos vezes por dia, ou menor quantidade, mas várias vezes por dia. Então tem cães que você pode realmente oferecer 4 refeições por dia. Mas vão ter cães que você vai ter que oferecer apenas 1, 2, ou mesmo nenhuma. Existem cães que vão precisar comer a cada 2 dias, a cada 3 dias. Só que você vai ter que adequar qual é o gasto energético do meu cão, atividade cerebral dele, versus quantas refeições ele se adapta, para que você possa oferecer alimentação da forma correta. Só que a gente tem que ter muita atenção para isso, para não cometer esse grande erro que a maior parte das pessoas comete em querer fazer bem. Nós temos muito medo de passar fome, né? Gerações anteriores à nossa, né? Gerações
que passaram uma vida mais sofrida, períodos realmente extensos ou intensos, períodos intensos de escassez, falta, né, momentos revolucionários aí da nossa história, pessoas que passaram por muitos momentos conturbados nas suas vidas, tiveram sempre assim a insegurança de será que vai ter comida hoje, será que não vai ter comida, será que eu vou conseguir comer, será que eu não vou conseguir comer. Então, claro, ninguém quer passar fome, né? Sempre foi um grande medo da humanidade passar fome, né? Até hoje a gente educa os nossos filhos culpando os nossos filhos pelas crianças lá na África que estão passando fome, né? Não, mas você tem alimento, você tem que agradecer porque lá tá passando fome. Não pode desperdiçar porque lá tá passando fome. Como se tivesse alguma culpa, né, disso. Mas é apenas a nossa evolução da nossa sociedade. Então, pessoas que viveram nesse momento com esse trauma, esse bloqueio de escassez, de falta e medo de não ter condições ou não ter o alimento na mesa, a gente tem muito medo, pavor de ficar sem comer, pavor de passar fome, como se a fome fosse algo ruim. A fome é boa, né? Inclusive hoje tem as técnicas de jejum para você aplicar e ajuda muito na sua saúde, né? E os cães, na natureza, eles fazem isso de forma natural, né? Os cães, eles não são predadores natos de pá, sou excelente caçador. Não. Os cães, eles são predadores oportunistas. Ele vai comendo o que tiver fácil para ele, né? Ele não vai querer tanto esforço para conseguir o alimento. Ele quer se alimentar da forma mais fácil possível. Se achou um bicho morto aqui, opa, é isso que eu vou comer. Se achou um pedaço, uma sobra lá, uma carniça, opa, é isso que eu vou comer. Pô, não achei nada, eu tô morrendo de fome, pô, tem lá uma ave, vou caçar. Vou buscar isso aí, né? Mas não é a vontade, não é interesse dele. Ele é até meio desajeitado para fazer a caça de alguns animais, né? Então, ele caça no oportunismo. Por isso ele vai se contentando muitas vezes, e aí são cães e cães, lobos e lobos, que se contentam com pequenas porções. Ah, come um pouquinho agora, pô, beleza, dá para me passar um momento. Opa, não, consegui mais tanto lá, dá para me passar mais um tanto. Então, com base no organismo do seu cão, com base no gasto energético dele, no quanto você está disposto a estimular o cão a ter mais gasto energético ou menos gasto energético, você vai poder oferecer mais refeições ou menos refeições para ele. Então tudo é teste. A grande dica e a grande sacada para você é não torne a vida dele uma rotina. Se você deu 2 refeições hoje, experimente amanhã dar apenas uma refeição. Ah, mas vai ficar com fome? Vai, mas tá tudo bem, porque é isso que vai trazer o gasto energético para ele. Aí no outro dia você pode fazer 3 refeições. Isso, por si só, já faz com que ele tenha a insegurança, ele não saiba quando ele vai ganhar o alimento, quando ele não vai ter, quando vai ter mais, quando vai ter menos. Isso vai modular o corpo dele de forma mais natural, para que ele tenha mais gasto energético, ou ele comece a encontrar o equilíbrio energético dele e não se sinta ocioso, não se sinta entediado, não se sinta ansioso no dia a dia, na rotina da sua casa. A mesma coisa na introdução de passeios, na introdução de adestramento, regras, tudo isso quer dizer que você está implantando atividade cerebral, quer dizer que você está implantando para ele atividade cognitiva. E é isso que vai tornar o seu cão saudável, o seu cão blindado para não ficar doente, tá? Então, assim, você quer fazer 3 refeições? Pode, mas tenta alternar, então, pelo menos uma vez por semana, faz uma refeição só. Mais um dia por semana, faz 2 refeições.